Eu costumo dizer que Jesus ele foi gourmet, né? Ali no final do livro de João, ali, quando você vê Jesus, havia pão e peixe sob brasas, né? O que é peixe sob brasas? É churrasco, cara. É churrasco de peixe, entendeu? E sem mais delongas, estamos aqui com ele que é filho da Rosalina e do seu Jorge, esposo da Ângela, ele que é pai da Ana Júlia, do João Vitor e do Lorenzo. Estamos com o Robson Marques. Para os mais chegados, Robinho. Tudo bem, Robinho? Tudo jóia. Prazer estar com vocês aqui nessa noite. Robinho, hoje a gente está aqui para bater um bate-papo, né? Você que é um cara estudado, você que tem grandes projetos aí, grandes planos, você que é um amigo pessoal meu. E aí vai ser algo bem, bem bacana, bem tranquilo mesmo esse bate-papo. Espero que você esteja confortável aí. E a nossa equipe, né, tá ansiosa porque a gente sabe que vai ter surpresa hoje, né? Sim, com certeza. Vai ter aí Não, depois eu mostro para vocês o que vai ter hoje aí. E Robinho, fala um pouquinho de quem é você, que se apresenta um pouquinho pra gente aí. Bom, boa noite, galera. Bom, hoje eu sou, né, o Robson Marques, como o Gustavo falou, né, Robinho aí para os íntimos, né, e dentro do meu ambiente de trabalho, chefe Robinho. Hoje eu trabalho com gastronomia já há 30 anos, né, fiz o curso de gastronomia há 20 anos atrás. Atualmente voltei a estudar novamente para poder reciclar, né, então estou fazendo novamente uma especialização, principalmente nas mudanças que teve de gastronomia oriental, né? Então, cozinha japonesa, tailandesa, um pouco de comida chinesa. Também vou, nesses 2 anos que eu vou estar estudando aí, vou aprofundar um pouco no Mediterrâneo, ali a comida mediterrânea, né? Grécia, Itália, Espanha, né? A comida europeia ali que, para mim, é uma das melhores gastronomias do mundo, né? A própria França, né? Que é um ícone, né? Então, vou mergulhar um pouco mais e aprender mais, né? E hoje eu tenho o privilégio de compartilhar um pouco do que eu já aprendi ao longo dos anos, né? Temos o projeto Masterchef lá, que está fazendo 10 anos esse ano, onde a gente trabalha com crianças de 2 a 5 anos, com aulas de gastronomia, alinhado com cultura, com contexto também educativo dos países, né? A gente fala não só do Brasil, né? Do que o Brasil tem, né, de cultural e de gastronomia, né, mas também dos outros países a gente trabalha com as crianças. Atualmente eu estou como gestor de um restaurante, né, que é o Restaurante Farol, dentro do campus da Igreja da Cidade. Também presto consultoria na área de frigorífico, trabalhei com frigorífico, com carne também, me especializei em carne, também churrasco, né, então fiz curso com o pessoal dos assadores, né, um abraço pro Fábio lá dos assadores. Cadu Galucci, da Smoker BBQ, grande amigo, ambos de Piracicaba, né? Tanto o Fábio quanto o Cadu de Piracicaba, o Cadu da Smoker BBQ, que ele oferece curso de American BBQ, onde a gente aprofundou um pouco também nessa cultura do americano ali, né? Do texano e tal. Então, hoje eu também monto cursos de churrasco para homens, e é um pouco do que eu tenho feito, né? E também atuo, né, na Igreja da Cidade, né, também fiz teologia também, então sou formado em teologia, cuidei de uma das igrejas nossas lá e atuo ali como voluntário também dentro da Igreja da Cidade, principalmente no Ministério do Homens de Honra. Basicamente isso. Só isso é o currículo dele, só a gente. Robinho, começar com uma pergunta. Você se formou na gastronomia? Você fez faculdade? Como é que você fez para se tornar um chefe? Um exemplo. Eu quero me tornar um chefe de cozinha. Quais são os passos e o que você indica? E como que você chegou até se tornar um chefe, né? Qual foram os seus passos? Então, na verdade, o chefe de cozinha, ele é uma função, né? Um cargo dentro de um restaurante, né? De uma empresa. Quando você estuda gastronomia, você vai ser uma gastrônomo, que envolve muito mais do que só cozinhar, né? Então, você vai aprender a ser um cozinheiro. Então, eu sou um cozinheiro, né? A gente aqui no Brasil tem o hábito de falar chefe de cozinha, fora do país também, mas basicamente é cozinheiro. O chefe de cozinha é alguém que comanda uma cozinha. Ele, para ser um chefe, ele tem que ter uma experiência mínima de 5 anos dentro do ambiente daquela cozinha, para ele poder assumir o posto de chefe, né? E ele é o responsável por todo o cardápio,
que é elaborado dentro do restaurante. Então tem o gerente, que gerencia todo o ambiente do restaurante, né? Faz a parte que a gente chama de A e B, né? Que é alimentos e bebidas, né? Alguns fazem gestão até de finanças e outras áreas que a gente aprende isso, né? Quando está estudando gastronomia. E então ele faz uma gestão completa, né? A parte de compras, que é algo muito importante, né? Tanto a questão de você conseguir boas precificações na compra, quanto a qualidade, né? Manter um padrão, controlar estoque, que é algo importantíssimo, né? Fazer aquele trabalho do FIFO ali, né? Que é o First In, First Out, né? Que, traduzindo para o português, né? O primeiro que entra, o primeiro que sai, né? Então, checando data de validade de produtos, enfim, todo esse trabalho, coleta de amostras, né? Hoje o nosso restaurante lá, o Restaurante Farol, a gente tem uma pessoa específica que nos ajuda com isso, que é uma nutricionista, que ela dá essa consultoria pra gente nessa área com a equipe, né? Treinamento constante, né? Para reciclar, porque geralmente a equipe já sabe o que tem que fazer, mas existe aquela questão da gente falar igual criança, né? Quando, né? Até hoje, né? Eu tenho um caçula lá de 12 anos que se eu não falar pra ele, vai arrumar sua cama, né? Ele já sabe que é o trabalho dele diário, né? Ele não vai arrumar. Vai escovar o dente, vai tomar banho. Então, dentro da cozinha não é diferente, né? Olha, não esquece de lavar a mão, né? Cuidado com a contaminação cruzada, troca a tábua, né? São as tábuas de corte, né? Elas são classificadas por cor dentro da cozinha. Então, a tábua vermelha é para carnes vermelhas, a tábua amarela você usa... Isso em qualquer cozinha. Qualquer cozinha, isso é padrão, Isso tá? é padrão. A tábua amarela você usa para frango, né? A tábua azul para peixe, a tábua verde para hortifruti e a tábua branca para laticínios, queijos, né? E depois tem a tábua que ela é bege para marrom, assim, que você usa para carne pós-cocção, né? Então, depois que você fez uma cocção de uma carne, você precisa trabalhar ela ainda de um corte. Eu vou dar um exemplo aqui de um lagarto, né? Você assa o lagarto inteiro e tal, faz a peça toda, depois você porciona para colocar, para montar o prato. Então, você usa essa tábua, né? E isso é algo muito importante, né? E a lavagem entre os processos, porque o que pode gerar um problema dentro de uma cozinha é uma contaminação cruzada, né? Então, isso é algo muito importante da gente estar atento, né? Manter a cozinha limpa, roupa tem que estar impecável, né? Se a gente pega hoje as cozinhas mais tradicionais aí, principalmente europeias, né? Eles não abrem mão de uma doma branca, né? Você pega aí a FIC hoje, né? Federação Italiana de Cozinha. Você pega aí a Le Cordon Bleu, que é a Harvard da gastronomia, né? Os caras é doma branca, né? E tem que estar limpa, né? Você não pode trabalhar com roupa suja. Então, você tem que aprender a trabalhar dentro do ambiente da cozinha de forma limpa e eficaz, né? Então, assim, quando você vai estudar a gastronomia, é muito importante a parte teórica, de você aprender um corte, você aprender os nomes, né? Você vai cortar ali um vegetal, um legume, né? Uma cebola, né? Aí tem ali o corte julienne, né? Tem o brunoise, né? Você vai fazer um preparo de um fundo para fazer um ensopado ou para fazer uma carne. Você vai usar o mirepoix, né? Que nada mais é do que 3 ingredientes com proporção igual, que é cebola, cenoura e salsão, né? Então esse é o chamado mirepoix, que é uma base fantástica, agrega muito sabor. Saber usar as ervas de forma correta. Tem ervas que podem ser usadas em alta temperatura, como alecrim, tomilho, louro. Outras não podem. Se você pega um manjericão e coloca no molho de tomate ele em alta temperatura, ele vai oxidar e não vai trazer o sabor ideal. Então você usa ele na finalização. Você pode usar durante o preparo o caule dele ali, né? Então você tira as folhas, você usa o caule ali durante a cocção e na finalização você coloca ele fresco para dar o aroma, né? Ele é uma erva aromática, assim como a salsa, como o coentro, são ervas aromáticas que a gente usa geralmente em finalização, cebolinho, cebolete. Então, enfim, é um universo imenso, né? E quando a gente começa a compilar com a gastronomia mundial, você começa a descobrir sabores, você começa a descobrir, vamos dizer assim, combinações, né? É igual o filminho do Ratatouille, onde o ratinho pega ali o cogumelo, né? Ele dá aquela tostada, ele pega um queijo, ele mistura. Então, ele é interessante no filme que ele experimenta só o cogumelo, e aí vem ali faz até uma rodinha assim, né?
na cabeça dele do sabor daquilo, depois ele experimenta só o queijo, e depois quando ele junta, dá aquela explosão, né? E isso é muito interessante, né? O nosso paladar, né? O nosso palato, ele identifica 4 sabores básicos, né? Que é o doce, o salgado, o amargo e o azedo, a nossa língua. E aí tem um 5º sabor que os orientais descobriram, né? Os japoneses, que a gente chama de sabor umami. Que esse sabor ele é extraído de alguns alimentos, né? Como peixes, por exemplo, algas, né? Muitas coisas que vêm do fundo do mar, né? Que é o que o japonês usa muito. Tomate, tem bastante umami. E isso aí dá uma outra sensação de paladar dentro da boca, né? Então, nosso paladar é algo que a gente precisa trabalhar ele. A gente vai explorando, né? E como que a gente faz isso? Experimentando, né? Tem que experimentar. Né? Tem que fazer a experiência. Eu não gosto de tal alimento, mas você já provou? Você não gosta... Eu vou dar um exemplo meu, pessoal, né? Eu uso cebola em tudo que eu preparo em cocção. Porém, eu não como cebola crua. Não como. Não como vinagrete. O ceviche, se não for eu que estiver preparando, eu não como, porque a acidez que ela traz da forma crua não agrada meu paladar e assim, eu fico com uma sensação muito ruim na boca. Então, quando eu vou fazer um ceviche, por exemplo, eu deixo a cebola de molho na água gelada por um período para tirar aquela acidez forte. Mas quando eu vou comer qualquer alimento, né, que vai passar por cocção, aí eu ponho cebola. E eu adoro cebola caramelizada, por exemplo, no lanche. Nossa, é uma delícia. Nossa, então, mas ela crua não agrada meu paladar. Robinho, e como que você se apaixonou pela gastronomia? Como você se apaixonou pela cozinha? Quem são suas inspirações assim dentro de casa? Mãe, vó, pai? Bom, eu tive o privilégio, né, de ter uma criação, vamos dizer assim, né, mais raiz, mais solta, né? A minha geração, eu tô com 49 anos, né? A minha geração teve o privilégio de ser criado de uma forma mais raiz, né? Eu sou daquela época que a gente subia na construção brincar, pulava lá do 3º andar da construção, caía lá embaixo no monte de areia, a mãe e o pai nem ficavam sabendo. E estamos aqui, sobrevivemos, né? Sobrevivemos a tomar água da mangueira, a tomar que suco de pozinho. Eu sou um pouquinho mais não, mas vivi um pouquinho dessa época aí. Quando eu era garoto, eu morava com a minha avó desde pequeno, desde bebê praticamente, né? Eu venho de uma família de 7 irmãos, onde nós somos tudo escadinha, né? Então, eu tô com 49, a minha irmã mais velha que eu tá com 50. Ela vai fazer 51 esse mês, então a diferença é pequena. E a minha irmã mais nova que eu tá com 47. E faz 48... Nossa, bem escadinha mesmo, hein? Esse ano, então assim, a gente é bem escada. Então quando a minha mãe ficou grávida da minha irmã, que é mais nova que eu precisava ser desmamado, né? E aí a minha mãe deixou com a minha avó com 3 meses de idade pra cuidar de mim, porque eu ficava chorando à noite, aquela coisa, né? E aí, de 3 meses eu fiquei e saí da casa da minha avó quando eu casei. Então eu fui criado pela minha avó do outro lado da rua, né? Tinha a casa da minha mãe de um lado da rua, do outro lado da rua a casa da minha avó, e eu fui criado com ela, com meu avô ali. E minha avó cozinhava. E o meu pai sempre gostou de cozinhar também. Meu pai chegou a trabalhar em restaurante. Que legal. Então, ele tinha uma experiência de cozinha que eu fui aprendendo, né? Eu digo que eu já tentei várias vezes fazer uma vaca atolada, né? Costela com mandioca. Fiz várias receitas já, mas assim, a que o meu pai fazia, eu não consegui ainda chegar naquele sabor, sabe? De você voltar lá na infância, não consegui ainda chegar nesse nível. Mas assim, meu pai cozinhava muito bem. Ele morreu quando eu era muito novo ainda, eu tinha 14 anos, né? Meu pai morreu com a idade que eu tô hoje, 49 anos. Teve problema de infarto, né? Então eu também controlo, né, a minha alimentação, né, por conta disso. Né, problemas genéticos, né, vamos dizer assim. Mas o pouco que a gente teve de contato, ele me influenciou na parte de comida. A minha avó, eu tenho uma tia que é casada com meu tio, irmão da minha mãe, né? Ela já faleceu também, mas ela é de Minas, né? Ela cozinhava muito bem também. E ela era de uma região mais do norte, perto da Bahia. Então tinha influência também. Eu costumo dizer que o Brasil é riquíssimo, né? E você consegue explorar sabores e alimentos de formas distintas na região toda do Brasil, né? Quando a gente vai falar de carne... O sul, né, tem muita propriedade para falar. O gaúcho, ele é especialista em churrasco. Catarinense, paranaense, eles têm essa cultura do churrasco, da carne assada.
Mas você vai pro Nordeste, você come uma carne de sol. Gente, os caras fazem uma carne de sol fantástica. E outros, delícia. né? Outros pratos, né, do Nordeste. O cuscuz nordestino, pra mim, né? Eu como no café da manhã, né? Com ovo, com carne seca, enfim. Então, assim, o Brasil é riquíssimo. E Minas, nem se fala, né? Minas, pra mim, é uma das maiores riquezas gastronômicas que o Brasil tem, né? Não só de salgado, como de doce. Então, assim, eu tive boas influências, né? E aí, quando eu fui trabalhar no ramo de comida, né? Comecei com 12 anos, numa pizzaria, né? Pizzaria do Pepe, que era na rua de baixo da minha casa. E lá eu entrei como cumim. E fiquei também como ajudante de cozinha. O que seria cumim? O cumim é o cara que limpa as mesas do salão. Ele dá o suporte pro garçom. O cara já gravou, faz os cortezinhos amanhã, pô, já tem um conteúdo, ó, vou postar pra você aqui, tem um monte de conteúdo. Começa a alimentar a rede social. É o papo que o Marcelo tá fazendo. O cara tá postando 15, 20 vídeos por dia, dos cortezinhos das entrevistas. Colocar em podcast, não, eu quero pra rede social, pro Instagram. É isso, eu quero os cortes pra ali, os cortes simples, básicos. E vai que um desses viraliza. E aqui, no AlugaCast, você tem tudo isso. Quer saber mais? Clica aqui e fale direto com a gente. Né? Então, o salão é dividido assim, né? O cumim, o garçom, o chefe de fila, que ele comanda um grupo de garçom, o maître, que recebe o cliente, que em parceria com o sommelier ele vai falar da carta de vinhos que a casa oferece e vai falar de alguns pratos específicos, e depois subgerente, gerente, enfim. A cada um deles é dado algum tipo de responsabilidade. Claro, o gerente ele tem que entender de tudo, né? O cliente vai fazer pergunta, né, sobre um prato específico, por que é assim, o que vai nesse prato, como que é o preparo. Então o gerente tem que saber tudo. Então ele tem que entender bastante, né, de gastronomia. E eu fui trabalhar nessa pizzaria com 12 anos, e final de semana, que eu estudava e tal. E aí ali já me despertou o interesse, já aprendi a fazer pizza, e comecei lanche, aí a gente em casa, Aí depois fui trabalhar no shopping, tive o meu período que eu passei pelo quartel, fiquei 2 anos, né, no CTA, e aí saí e conheci minha esposa, e aí fui para Taubaté trabalhar numa rede de pizzaria. Aí foi onde me despertou a curiosidade de estudar, né? Eu fiz um curso na época do Senac, que não era o curso, a faculdade de gastronomia, era um curso de 6 meses de cozinheiro. Né? Um curso intensivão mesmo, que eles tinham lá. E um amigo meu conseguiu me encaixar, é tipo um projeto que eles têm, né? Não sei se tem ainda, mas na época tinha. E aí eu entrei, fiz. Depois eu consegui trabalhar na cozinha da Gadioli, né? Que é uma cantina que tem no Quiririm também. Fazia alguns freelances lá e um estágio lá para aprofundar na gastronomia italiana. E depois fui aprofundando, né? E aí fui buscando com a experiência mesmo própria e também estudando de forma semipresencial, né? Algumas coisas que foram surgindo e eu fui até eu conseguir me formar. Né? Hoje eu estou fazendo, né, um novo curso de 2 anos, onde eu estou aprofundando essa parte mais asiática, essa parte mais de cozinha mediterrânea também, o que seria cozinha muito, né? mediterrânea? Mediterrânea, ela vai pegar as influências ali, principalmente da Europa ali, muito de peixe, né? A Espanha trabalha muito, né? Paella, ensopados, né? Peixes assados, enfim. Portugal, né? Portugal tem uma festa tradicionalíssima da sardinha, né? Os caras assam sardinha na festa toda e fazem ela de vários tipos, né? Faz o escabeche, enfim. Então, assim, são essas influências, né? Que lá no início do ano 2000, quando eu comecei a buscar esse conhecimento, não tínhamos tanto acesso, né? A globalização ainda não estava como está hoje, né? Onde você pega o seu celular, você entra no YouTube, você entra no Google, você busca uma receita lá, vai aparecer vários ícones, né? Que vão estar ensinando você a preparar aquela receita, né? Um cara que eu sigo hoje, que eu sou muito fã dele, ainda não conheci ele pessoalmente, mas é um cara que eu admiro muito o trabalho dele, é o Leonardo Abreu, né? O Léo, que ele cozinha de uma forma muito, vamos dizer assim, muito natural. E assim, referência para mim hoje no Brasil e no mundo é Alex Atala, cara. O cara é zica mesmo, né? O cara foi para Europa, trabalhou lá,
mergulhou, né, na gastronomia francesa ali, mas foi a comida brasileira, principalmente a comida do norte do país, que trouxe todo o reconhecimento, né, como ele tem hoje estrela Michelin e tudo mais, né, o restaurante dele é extremamente conceituado, e também é um cara da luta, né, porque a gente precisa ter uma válvula de escape, né, a cozinha é um ambiente quente, um ambiente de pressão, né, aquilo que a gente vê nos programas tipo MasterChef, Iron Chef, esses programas que tem, né, de reality show, de gastronomia, retrata um pouco da cozinha normal, porque o cliente ele entra, existe um time de preparo do prato do cliente. Então, se você passa do time de algum preparo, você pode não conseguir extrair o sabor devido que você precisa naquele ingrediente específico. Então, tudo tem que ser sincronizado, né? Você tem que ter o mise en place, que nada mais é do que o pré-preparo, né? Que é onde você prepara todos os itens que você vai usar no prato específico e deixa ali tudo porcionadinho para na hora de você ir para o fogo ali, ir para um trabalho de cocção, né? Hoje a gente não fala só fogão, porque existem vários métodos de cocção hoje dentro de uma cozinha, né? Os fornos combinados, existe os sous vide, né? Sous vide é um aparelho, não é tão conhecido pelas pessoas, mas o que é o sous vide? Ele é um termocirculador, onde você pega o alimento, você coloca os temperos ali que você quer usar nele e embala aquele alimento a vácuo. E você coloca nesse termocirculador, ele vai ter uma temperatura... É dentro de um saquinho plástico? Isso, é um tanque de água que você coloca e a água fica circulando ali com a temperatura que você programa pelo tempo que específico que você coloca. Ali você consegue extrair sabor sem perder, né, os nutrientes, as propriedades benéficas do alimento. Lógico, depois você pode finalizar, né, no fogão, dependendo do preparo que você está fazendo, mas hoje se usa muito isso nas cozinhas, né, esse sous vide, né, ele eu diria que a mão na roda do chefe, né, e o forno combinado que você faz tudo dentro dele, né, então tudo isso veio para melhorar, né, o trabalho dentro de uma cozinha, né, e existem os tipos de cozinha, a gente tem a cozinha dos bistrôs, né, do restaurante à la carte, aquela coisa tradicional, aquela coisa que a gente vê em filme, né? E tem as cozinhas industriais, vamos dizer aí, de uma Sodexo aí dentro da Embraer, por exemplo, né? Que o cara vai atender lá 3, 4, 5 mil refeições por dia. Aí o cara vai usar caldeira, o cara vai usar equipamentos para produzir em grande escala. Então, lógico, aquele glamour... Mas a qualidade não é a mesma coisa, né? Na verdade... eles conseguem ter uma qualidade específica do que eles estão querendo para aquele preparo, né? Mas, claro, não é comparado com o trabalho do à la carte. Assim como é hoje a comida por quilo, né? O buffet. O buffet você prepara a comida, coloca lá, o calor que tem que manter a comida quente, ele vai tirar o quê? Vai tirar líquidos da comida, né? Da proteína, do arroz, do feijão. Então, quanto mais tempo ficar exposta a comida, mais ela vai perder qualidade. Isso é um fato. O à la carte não. O à la carte a comida é preparada, trazida e servida na sua frente na hora, né? Então, claro que a maioria dos cozinheiros, dos chefes, eles preferem o trabalho do à la carte, que ele consegue expressar a qualidade do que ele está preparando ali, né? Um trio que eu sigo hoje no Instagram, nas redes sociais, que eu sou muito fã também, é a Chef Raven, né? Que foi, acho que semifinalista do MasterChef. E os dois irmãos dela, né? Que eles têm um restaurante lá, né? Tem mais de um, na verdade. E eles são fantásticos, assim, na finalização de prato. Você vê que tem uma leveza e que tem uma paixão. Porque você tem que ser apaixonado. Lógico, como eu falei no começo, né? Do Alex Atala, você tem que ter uma válvula de escape, né? No caso do Alex é o jiu-jitsu, né? Hoje ele é faixa preta de jiu-jitsu. Rodrigo Mocotó, se eu não me engano, é faixa marrom de jiu-jitsu. Fogaça luta, acho que Muay Thai, né? E aí por aí vai, né? E você, luta o quê? Eu luto Hapkido. E aí que faixa? Então, eu parei, voltei, né? Eu tive minhas idas e vindas, né? Então, tanto no Taekwondo quanto no Hapkido, eu sou faixa verde. Né? Eu não continuei minhas graduações. Comecei esse ano kickboxing, né? Com o mestre lá da igreja, o seu xará, né? Gustavo. E
E aí também tô fazendo musculação agora para poder manter a forma, né? Então, assim, tem que cuidar da saúde, né? Comer é muito bom, né? Eu sou apaixonado por comida, né? Sou muito fã da gastronomia italiana, né? É minha paixão. E carnes também. Massas, carnes. Mas a gente tem que se cuidar. Então, assim, os chefes, né? Eles vão buscar algo que cria uma identidade com eles, né? Então, se você começa a observar, cada um vai ter uma tendência, o Atala, como eu falei, é a gastronomia brasileira, mas não é uma brasileira comum. Ele buscou algo que o brasileiro ainda não tinha enxergado, né? Ele tem uma sobremesa lá no restaurante dele que vai uma formiga que só acha lá na Amazônia e ela tem gosto de menta. Uau, Essa formiga, ela vai no prato, entendeu? Então, quando a pessoa morde a formiga, você sente o sabor da menta, né? Assim como tem o chamado içá, né? Essa daí eu já comi, já que na farofa. Que faz a farofinha, é riquíssima em proteína, que é uma iguaria, né? Fora do Brasil é uma iguaria. Então, assim, a comida, desde os tempos bíblicos, né, se a gente for puxar, né? Eu costumo dizer que Jesus, ele foi gourmet, né? Ali no final do livro de João, ali, quando você vê Jesus se encontrando com os discípulos ali, se eu não me engano, foi o terceiro encontro que ele teve com os discípulos. Os discípulos estão pescando, né? E aí, quando eles saem da água, Jesus está ali, e o texto vai dizer assim, que Jesus estava ali e havia pão e peixe sob brasas, né? O que é peixe sob brasas? É churrasco, cara. É churrasco de peixe, entendeu? Então, Jesus estava ali, e se você olha, eu costumo dizer que Deus, ele se agrada, né, de uma boa comida, porque você olha o Antigo Testamento, fica imaginando o que era um holocausto. Se hoje você faz um fogo de chão, você assa ali 2, 3, 4, 5 costelas de janela ali, o pessoal já acha bonito, você imagina o cara assar o boi inteiro ali diante do altar, aquele cheiro subindo, aquela gordura queimando. Dá água na e boca ali até. junta a gordura da costela com a gordura do peito, com a gordura da picanha, né? Que cada uma tem um sabor específico e um cheiro também. E um aroma, exatamente. Então, cara, comer é algo que tem a ver com o ser humano, né? Tanto para sobrevivência da espécie, mas também Deus ele teve a preocupação de que isso fosse algo prazeroso, né? Você pega as frutas, você pega os alimentos, legumes, enfim, em geral, cada um tem algo específico. E quando você faz o casamento, como eu falei do ratatouille, né? De algo, né? De um alimento com outro, você descobre sabores, né? Você descobre combinações, né? Que são fantásticas. A gente pega aí hoje a comida oriental. O japonês, por exemplo, ele consegue fazer uma linha de molhos que você pega aí molho tare, você pega muito agridoce, o tonkatsu, né? Exatamente, são vários. E o uso da carne suína. O Brasil, ele não é, culturalmente falando, ele não é grande consumidor de carne suína, mas a carne mais consumida no mundo é a carne suína. É a carne mais consumida no mundo, né? Em primeiro lugar. No Brasil, a primeira carne mais consumida é a carne de aves, depois bovina e depois suína. A suína está em terceiro, no Brasil. Por questões culturais mesmo, né? Já no mundo, a carne suína ela é mais consumida e é muito mais saudável, né? Mas falando um pouco de carne, o Brasil cresceu muito, né? A vinda dos animais de outras espécies para o Brasil ajudou muito nisso, né? O início das criações de gado no Brasil, falando de carne bovina agora, era basicamente raças zebuínas, né? Então você tinha o Nelore, você tinha o Brahma, você tinha ali raças que estavam ali ligadas a essas raças zebuínas, que são as raças que tem o cupim, né? Que é uma carne fantástica também. Inclusive no Brasil, essas raças elas desenvolveram dentro do organismo delas uma autodefesa contra o carrapato. Então, os gados zebuínos, eles não pegam carrapato. Nossa, que legal. Por conta de algo que eles desenvolveram dentro do organismo que repele o carrapato. Em contrapartida, você pega um gado Angus, se ele pegar carrapato, ele não resiste. Ele vem a óbito mesmo. Um gado Wagyu também. São gados que exigem uma região mais fria, então por isso que são criados mais no sul do país. Hoje nós temos a fazenda da Yakut, que é a maior produtora de gado de Wagyu,
o Wagyu puro mesmo, né? Que são japoneses. E tem outras fazendas que fazem cruzamentos de Wagyu com Angus. E tem fazendas que fazem cruzamento de Angus com Nelore, enfim, com gados zebuínos. E aí é onde a gente descobre, né? Enfim, vários tipos de carne. E hoje a desossa mudou também, né? Então tem outras nomenclaturas para os cortes, mas também a maneira de desossar mudou. Então isso trouxe o quê? Trouxe muito mais valor, não só para a carne, mas para o momento, né? O momento do churrasco ali, eu digo que o churrasco não é um momento de comer carne, né? O churrasco é um momento de resenha, né? De bater papo, de você degustar, né? Descobrir ali sabores ali entre o que você está comendo e bater um bom papo, né? Você é especialista em carne, né? E como que hoje você indicaria para você ser especialista em carne? Você trabalhou aonde? O que você fez para se tornar um especialista em carne, assim como você está falando? Então, a minha experiência com carne começou em 2018. A Flávia, né? Flávia Brunelli, hoje ela é a CEO, né? Proprietária da Del Vento Cortes Suínos. A história da Flávia, ela é a terceira geração aqui no Brasil de italianos, né? De descendência italiana. O avô dela veio da Itália, fundou a fazenda aqui em Jambeiro, Fazenda Brasil, onde se especializou principalmente na criação de suínos, né? Na suinocultura. Hoje o avô dela já é falecido, né? Cheguei a conhecer ele, né? Pessoalmente, um homem fantástico. E hoje a administração da fazenda é feita pela mãe e pelo tio. E ela montou esse frigorífico. Ela iniciou o projeto dela em 2017. Em 2018 eu me juntei a ela nesse projeto. E a Del Vento veio num crescimento muito grande, né? Nós saímos de um número ali de 5, 6 animais por semana para 200 animais por semana, né? No ano passado, quando eu ainda estava lá. E aí eu tive que aprender, tive que aprofundar, né? Então eu tinha um conhecimento que eu aprendi estudando gastronomia. Mas aí lá na Del Vento eu aprofundei, eu fiz alguns cursos. Eu fiz o curso da escola Acava de charcutaria, né? Onde eu fiquei 2 anos estudando com o Peterson Rebeck, que é um cara fera na gastronomia e na charcutaria. Ele O que seria charcutaria? Charcutaria é a preparação dos embutidos, defumados, curados. Tudo isso é charcutaria, né? O Peterson ele é engenheiro químico, além de um amante da charcutaria. Então, o que trouxe para a gente muito conhecimento justamente do processo químico que a carne vai viver durante o processo de cura ou de defumação, né? Porque nada mais é do que as bactérias benéficas que a proteína tem sendo transformadas, né? Elas se alimentam do açúcar, né? Você vai colocar ali os sais, né? E também os açúcares, né? Então, aonde a carne ela é transformada. Você, por exemplo, uma defumação de um bacon. Vamos usar o bacon aí que o brasileiro conhece muito bem. O bacon, o processo correto de defumação de bacon, você vai pegar a peça, vai temperar, vai colocá-lo num processo de cura. A cura ela é medida por metro cúbico. Então, é 7 dias a cada metro cúbico. Então, a manta de bacon, 7 dias ela já está todinha envolvida naquela cura. Se a gente for fazer uma cura, a gente chama de cura úmida, né? Onde você passa ali, né, o sal de cura, uma especiaria que você pode... Aí vai no gosto da pessoa. Uma pimenta do reino, uma páprica, esses temperos que a gente pode usar. E aí depois essa peça ela vai para o defumador, onde ela vai perder em média 25% do peso dela no processo de defumação. E como que é feito o processo de defumação? Com lenha frutífera, né? Calor e lenha frutífera. Então é baixa a temperatura, né? Você não vai defumar, porque se você aumentar a temperatura, você está cozinhando a carne. Então a defumação ela vai oscilar de 70 a no máximo 90 graus Celsius durante o processo de defumação. Numa defumação quente. Existe também o processo de defumação frio, que você pode defumar um salmão, por exemplo, a frio, que é onde você só vai injetar fumaça nele e manter ele cru, para você degustar com o sabor ali da fumaça. Caramba, não sabia, não. Numa lenha específica. E aí tem várias lenhas que você pode usar, né? Laranjeira, macieira,
pessegueira, pecan, jabuticabeira, enfim. Cada uma vai trazer um aroma específico para a proteína. Aí se você vai usar uma carne bovina, por exemplo, fazer um brisket, né, que é um peito, a ponta do peito ali do boi, que é uma carne fantástica. Você pode fazer o processo dentro de um pit, né, de defumação, enfim. Então, e aí a charcutaria continua com os embutidos, que é linguiça, salames, patês, enfim, a gama é muito grande, né? Bressaola, enfim. Aí você vai mergulhar no quê? Numa cultura italiana, espanhola, portuguesa, desses embutidos que é muito comum e é muito consumido na região da Europa. Agora, falando um pouquinho do Robinho pai, Robinho esposo, o que a galera gosta de comer, assim, dentro da sua casa? Fala um pouquinho de você, assim, o que a galera pede que... Um exemplo, toda família tem um prato específico que é da família. Qual que é da sua família, assim, que vocês comem, que o pessoal pode até falar, nossa, que diferente, tem alguma coisa assim? Cara, tem 2 pratos que chamam atenção na minha casa, né? Eu tenho 3 filhos, né? A Ana, o João e o Lourenço. E a Ana e o João já não moram comigo. A Ana já não mora comigo faz 6 anos, né? Ela já terminou faculdade, já está no processo de mestrado, né? E o João está no 2º ano de faculdade, está morando com a irmã. Então, assim, quando vem em casa, né? Quando vem uma vez por mês, eles vêm, assim, mais ou menos, às vezes 2 vezes no mês. Eles moram em Minas. E aí, pai, faz... A Ana é o arroz de forno. A Ana é fanzaça do arroz de forno, né? O João gosta muito de carne, então tem que ter um churrasquinho quando o João vem, ele gosta muito. Tem o Ian, que eu falo que é o agregado, né? Que é o futuro genro, né? Opa. O namorado da Ana, que, né, vão casar ano que vem. E já virou filho também, né? Considero como filho. Então cada um gosta de algo específico e a gente prepara, né? E o Lourenço gosta do parmegiana. Então, Também. parmegiana, o arroz de forno, né? O churrasco, são coisas que eles gostam muito ali, né? E a esposa? A Ângela, ela não come muito, mas ela come de tudo, né? Então, tem coisas, eu diria que é até fácil agradar ela, né? A Ângela, ela gosta de uma comidinha bem feita, né? Um arrozinho fresquinho, feijãozinho bem temperado, né? Ela se agrada. A Ângela gosta de chuchu, por exemplo, né? Que eu falo que o chuchu tem 3 qualidades ali de vitamina, né? Água, casca e bagaço. 4, ia agradar a Ana. A Ângela. Mas ela gosta, né? Então, assim, mas o que é? É justamente o carinho, né? A dedicação que você coloca ali na comida. Isso influencia muito a comida. Para você preparar uma comida, você tem que colocar ali sentimento. Se você não tá num dia legal, a sua comida não vai ficar boa, né? Então você tem que estar bem. Porque você vai passar aquilo para o alimento, né? É algo... a gastronomia ela é classificada como arte, né? Então, é como atuar, é como cantar, enfim. Tudo você vai expressar sentimento ali, né? E eu tenho uma experiência, vou abrir aqui um parênteses, né? De algo que mudou na minha vida, né? Então, assim, eu venho nessa paixão gastronômica, trabalhando com comida, e aí... Quando eu fui aprofundar na gastronomia lá no início do ano 2000, eu já trabalhava de gerente de restaurante, então eu não tinha tanto tempo para cozinhar. Eu tinha que administrar o restaurante, então eu ficava entrando na cozinha, aquela coisa lá, mas não conseguia estar ali realmente naquela dedicação mútua ali, né? E quando eu saí dessa rede de restaurante, depois de 12, 13 anos trabalhando com eles, eu fui trabalhar na igreja da cidade, na área de alimentação também. Fiquei por 9 anos consecutivos trabalhando na igreja, e desses 9, 7 foi com comida. E aí, durante esse período, eu tive mais tempo, mais experiência, conheci pessoas, né? O chefe Alexandre, né? Deixar um abraço para ele aqui agora, né? Ele tá com a Learte, né? Ele tá trabalhando como artesão agora, mas o Alexandre, ele gerenciou cozinhas de fábrica, né? Como ele trabalhava com a Sodexo. Ele foi treinador de chefe, né? Chefe trainee, treinava chefes do Brasil inteiro. É um cara que tem um conhecimento assim fantástico também de gastronomia, me ensinou muito. Você participou desse curso dele? De treino? Na verdade, ele deu aulas particulares para mim, assim, no tete a tete, né? Porque a gente ficou amigo e ministerialmente servia junto, né? Então, ele me ensinou muito, né? A gente cozinhava muito na Prisco, né? Na Casa Prisco, quando ainda era Campib lá.
E aí uma experiência que eu queria compartilhar aqui justamente é isso, né? Essa questão espiritual com o alimento, né? Quando a gente foi fazer o primeiro retiro do Homens de Honra, um retiro que nós temos lá na igreja, do Ministério de Homens, o primeiro deles, né, que fez 10 anos esse ano, nós fomos lá na quinta-feira entregar o jejum. O retiro começava na sexta, sábado, domingo. E aí, nesse dia, a gente foi para orar pelos participantes, entregar o nosso jejum, orar pela equipe, por cada área do retiro. E a gente orou pelo ônibus que ia levar o pessoal, orou pelos meninos que estavam responsáveis de montar o auditório e todas as áreas específicas, né? E aí, quando a gente foi orar pela alimentação, o pastor Fabiano, né, o pai Fabiano, ele me chamou no meio da roda lá, e ali ele falou assim, durante a oração, né, o pessoal impôs as mãos, eu me ajoelhei, ele derramou um óleo na minha cabeça e falou, a partir de hoje você não cozinha mais para as pessoas, você ministra na vida delas através do alimento. Uau! Então isso me marcou muito, porque depois desse dia, né, vieram muitos testemunhos, né, nos momentos de retiro, ou em alguns eventos que eu fui fazer, das pessoas comer algo simples. Às vezes um arroz, um feijão, um macarrão, que é algo comum do cotidiano nosso, né? A pessoa fala, não, o que você colocou aqui? Né? O que tinha nessa comida que tá diferente? E eu sabia que era algo espiritual, né? Que trazia cura, trazia reflexão de algo que a pessoa já viveu no passado, que foi positivo, enfim. Então, eu fui privilegiado com esse dom, né? Vamos dizer assim. Né? A diferença entre dom e talento é que talento a gente nasce com ele, né? E dom, ele é derramado pelo Espírito Santo. Então, eu já tinha o talento de cozinhar, mas foi derramado um dom, uma unção, onde a comida preparada pelas minhas mãos, ela vai trazer algo diferente. Mas porque esse algo diferente não vem de mim, é o Espírito Santo de Deus. Uau! Nossa, fiquei até arrepiado agora, Robinho. Forte. E é verdade. Quem já teve o prazer de comer algo preparado por você sabe que ali tem amor e carinho. E a gente percebe, né? Robinho, você dá pra ver que é extremamente apaixonado, mas não é só da boca pra fora, né? Mostra um pouquinho essa tatuagem que você fez aí, do quão apaixonado que você é pela cozinha. Mostra um pouquinho aí, fala um pouquinho o que ela significa. Então, na verdade... Pode mostrar pra... Tatuagem aqui. Bom, essa aqui foi a primeira que eu fiz em relação à comida, né? Aqui eu fiz uma faca, essa é a faca do chefe, é a primeira faca que eu tive. Essa faca eu ganhei, né, de um chefe amigo meu, quando eu iniciei, né, gastronomia lá em 2001. E essa faca ficou comigo até esse ano. E é interessante que essa faca aqui eu dei de presente para a Duda. A Duda é uma estudante de gastronomia que faz estágio com a gente lá, freelance lá no restaurante. Ela é filha da Magnólia e do Beto, né? Magnólia é diretora do Spirit Kids lá. Uhum. E uma família que a gente ama muito, né? Ela estudou anos com meu filho João. Então a gente tem um carinho especial. E Deus tocou no meu coração de dar essa faca para ela esse ano. Eu dei e falei para ela, um dia você vai passar essa faca para alguém também. E aí eu escrevi aqui, né? Amor pela cozinha em italiano, né? Então, amore pela cucina, né? Amore pela cucina. Então essa foi a primeira que eu fiz, que para mim significa muito, né? Tem a ver, né? A faca é o principal instrumento do cozinheiro, do chefe, né? E eu costumo dizer que cada um tem que ter a sua. Eu tenho várias, né? Mas aonde eu vou, eu carrego meu estojo de faca. Eu tenho lógico, as preferidas que eu uso, né? E é ciumento? Eu sou. Eu falo que mulher, né? Comumente falando, né? Mulher, cueca, escova de dente, carro, você não empresta, né? Mas lógico, eu não sou apegado no meu carro, então eu empresto meu carro. Minha mulher não vou emprestar nunca. Minha escova de dente só para minha esposa se precisar, né? Minhas cuecas é só eu que uso. E as minhas facas eu sou ciumento, sou chato. Né? Em casa, não. As minhas facas em casa, elas ficam no meu estojo, é eu que uso. Isso é uma pergunta que eu tenho para fazer para você também. Como é que é na sua casa, na cozinha? Tem uma briga? Porque, claro, para a mulher deve ser um sonho ter um marido cozinheiro. Mas tem dia que ela fala, não, hoje a cozinha é minha. E aí você sai de cena ou você fica... Não, então... Bom, tem duas coisas aí, né? Tem o Robinho chato, né? Na cozinha. O que é o Robinho chato na cozinha? A gente que trabalha em cozinha grande, cozinha de grande escala, quando chega na cozinha da casa da gente, a estrutura da cozinha é bem menor. Então eu falo assim...
deixa eu sozinho aqui. Eu não gosto que fique alguém perto de mim, porque é uma pia só. Você vai na cozinha do restaurante, a gente tem 2, 3, 4 pias lá, né? 4 áreas de lavagem diferentes. Na nossa casa é uma pia ali só. Então eu faço, gente, deixa eu aqui, não fica em cima de mim que eu não gosto, né? Então, inclusive, enquanto eu estou preparando, eu tenho o hábito, né, que é algo que eu aprendi, de já ir lavando e limpando, mantendo limpo, né, o ambiente, ali, as louças. Eu só não ponho nos corredores, então geralmente a Ângela ela vem e ela guarda, porque daí é o nosso momento de resenha ali também, né? Então a gente fica batendo papo, ela vai guardando a louça, a gente vai conversando, mas eu gosto de ter ali o domínio ali do fogão, entre fogão e pia ali, é eu, né? Eu falo, a Ângela fala assim, você é chato, né? Não pode chegar perto. Mas infelizmente, nesse ponto ela tá certa, eu acabo sendo até chato. E os meus utensílios sou eu que uso. Mas em casa, 90% sou eu que preparo mesmo. Tem alguns momentos que a Ângela vai pra cozinha, a minha sogra que mora comigo, o Lorenzo que tá começando a aprender, né? Então ele sabe fazer o ovinho dele ali, sabe fazer, né, um miojo, sabe fazer... Né? Eu não gosto muito de miojo, né? Quando eu faço miojo, eu faço com outro tempero. Não gosto de usar o tempero já passa a receita, já que eu imagino minha avó com o caderninho anotando tudo que você tá falando aí. Eu já imagino... Porque minha avó ficava vendo aqueles programas da tarde, aquelas receitas, Ana Maria Braga, e minha avó ficava com o caderninho lá. Nossa, ela tem um caderno cheio de anotação. Eu fico imaginando agora minha avó, o caderninho dela anotando. Eu diria que o segredo, existe um segredo, né, na gastronomia mundial, que é o que dá sabor no alimento. Tem 3 ingredientes principais que trazem sabor no alimento. Esse não pode faltar nunca. Eu já vi o Jacan falando isso, né? O primeiro é gordura, o segundo é gordura e o terceiro é gordura. Gordura? A comida tem que ter gordura. Gordura boa, tá? Então, assim, tem que ter manteiga, tem que ter azeite, tem que ter creme de leite, tá? Então, essas gorduras, elas vão agregar sabor, né? A própria gordura animal, né? Lógico, tudo de maneira correta, né? Hoje, infelizmente, mudou muito a cabeça do brasileiro por conta da influência que teve lá atrás por falta de acesso à informação. O que se olhava e se assistia na televisão tomava-se como verdade. Então, a carne suína é o exemplo disso, né? Claro, existia uma criação errônea do suíno no Brasil. Você vai para fora do Brasil, os caras não criam suíno com lavagem. Isso é coisa de brasileiro. Lá eles criam com vegetais, com sementes, né? Que é o que as granjas hoje, e graças a Deus a Secretaria da Agricultura faz uma fiscalização muito boa em relação a isso. Então, quando você compra uma carne que tem ali um selo de inspeção, seja ele federal, estadual ou municipal, né? Que seria o CIF, o CISB, que é federal, o CISP, no caso do estado de São Paulo, e o SIM, que é municipal. Quando tem esse selo, bom, isso aqui tem procedência, eu posso consumir. Posso consumir, inclusive, mal passada, crua, independente se é carne bovina, de ave, suína, equina, enfim. Você pode comer tranquilo. Eu vou englobar agora 2 perguntas em uma só. Como que foi para a gastronomia essa globalização, esse acesso à internet? E a segunda pergunta o pessoal fala muito, quais são os vilões, os alimentos vilões aí? O que você pode falar? Isso aqui... Então, essas 2 perguntinhas aí. Bom, a globalização, ela veio de forma muito positiva, né? Como eu falei, né? Você entra no YouTube, você acha uma receita ali, você vai lá e prepara. Lógico, algumas coisas mais técnicas você não vai conseguir entender. Mas se você também pesquisar em relação a isso, tem videoaulas, enfim, tem coisas gratuitas na internet. Então você recomenda até? Claro que eu recomendo, com certeza. E então, assim, a globalização ajudou muito. Um exemplo disso, na minha infância, por exemplo, eu nunca tinha ouvido falar em sushi, né, em comida japonesa, né, yakisoba, enfim. Eu vou sempre falar dessa parte oriental, que é o que veio como febre nos últimos anos pro Brasil, né? Verdade. Hoje, eu dou aula para crianças de 2 a 5 anos, né? E as crianças têm uma tranquilidade em falar que come peixe cru. Porque virou hábito, né? É algo que inundou, né? E é muito positivo, né? Porque você começa a conhecer a cultura. Eu tenho aprofundado
na gastronomia tailandesa, vietnamita. Cara, os caras são fantásticos, com o uso das pimentas, com o uso de vegetais, caldos, né? Você pega aí, por exemplo, vamos voltar a falar do miojo, né? E aí a gente vai meio que responder as duas perguntas falando do miojo. O miojo, ele não é benéfico. É esse de pacotinho aí. Tanto o macarrão não é muito bom, como aquele pozinho que é um veneno. Porém, o lamen, que você vai na Liberdade de São Paulo comer, ou aqui em São José, em Jacareí, em restaurantes que tem lamen, o processo é diferente. Pra você ter uma ideia, o processo do caldo, né, do lamen, ele leva 3, 4 dias de preparo, dependendo do restaurante. E aí os caras vão cozinhar o osso, vão extrair ali as vitaminas do osso, né, o colágeno, tudo que é benéfico. Por que o japonês vive tanto, né, e vive bem, né? Porque você come um lamen daquele lá com aquele caldo, com uma fatia de carne suína, com ovo, com gema mole ali, com a alga, você fica o dia inteiro sem fome. Porque sustenta. Porque o caldo, ele extraiu ali dos legumes que foram introduzidos ali, dos ossos de animais, tudo que tinha de bom, né? E foi transportado para o prato. Não só do que é benéfico para a saúde, mas de sabor, né? É uma explosão de sabor ali, fantástica, né? Então, sim, a globalização, ela agregou muito, né? E vilões, né? O que eu diria que hoje no Brasil e no mundo são os vilões, né? Um deles é o glúten e o outro é a lactose. O glúten, pra você ter uma ideia, no início do nosso século aí, vamos colocar aí no 1924, 1920 ali, a farinha de trigo branca, ela continha 25% de glúten. Hoje, em 2024, a farinha de trigo branca ela contém 75% de glúten. Uau, por que esse aumento? Por conta das modificações genéticas nos grãos, né? Cientificamente modificados, e aí colheita para aumentar a produção, desencadeou isso aí, entendeu? Então, assim, hoje, infelizmente, você comer um pão, que eu amo, né? Comer um pãozinho francês, comer uma pizza, enfim, massas, né? Infelizmente, vai te dar uma sensação de inchaço, vai trazer algumas coisas que não são benéficas para o organismo. Aí o que você faz? Quero comer. O que você recomenda no café da manhã, então, Robinho, no lugar de um pão, por exemplo? Falando agora mais da parte nutricional, né? O que eu tenho aprendido. A torrada, né? O processo de torrar o pão, que é o mesmo pão, ele vai quebrar a ação do glúten no nosso organismo. Então, ele não vai trazer aquela sensação de inchaço, o que é maléfico, ele vai extrair, né? O outro é a lactose, por quê? Você já viu algum animal no mundo tomando leite de outro animal? A não ser o homem? Não. Então, o homem, ele toma, lógico. Mas peraí, meu avô, ele viveu 100 anos e ele tomava leite todo dia, ele comia carne de porco e tal. Era outro contexto. O animal era criado de forma diferente, a alimentação do animal era diferente. Então, tudo isso é por conta do que o homem veio fazendo, tá? As modificações, tanto na própria carne, né? Você vai comer um frango, né? Vamos dar exemplo do frango. Hoje, 15 dias, o ovo virou frango numa granja. Os caras botam a galinha lá com aquelas lâmpadas lá pra ela não dormir e ração, água. A ração dá sede, ela toma água, ela come e aí fica esse ciclo e ela vai crescendo e vai para abate. Sem falar no estresse que a carne acaba tendo, né? E aí isso gera pH negativo na carne, influencia no sabor. Aí você pega um frango caipira, demora 4 meses, 6 meses, dependendo, no quintal lá, ciscando, comendo... Dependendo se tem nome, dona em casa. Comendo minhoca, comendo planta, comendo milho, então é diferente. É diferente o sabor. Só que você pega a geração hoje mais nova e você vai dar um frango caipira, eles estranham até. Eles não conseguem comer. Acha ruim, porque tá acostumado com o sabor daquilo que foi ali criado, né, com hormônios, né? Então tudo isso infelizmente, os vilões. E aí, os temperos industrializados, né? Que eu sou, assim... Eu sou um cara chato com isso. Eu não sou... Eu sou muito contra, né? Ao consumo de... Então, assim, eu sou aquele cara
que tem a horta, eu tenho horta em casa, né? Então, eu sou aquele cara do tempero fresco, do alho, da cebola. Eu sou o cara da páprica, que eu compro no lugar de procedência, porque, inclusive, os caras podem fazer mistura. Que a páprica nada mais é do que o pimentão, né? Desidratado ali, transformado em pó. Eu sou o cara que compra a pimenta do reino em grão e moe em casa. Semente de coentro e moe em casa, enfim. Uma coisa que eu acho bacana, Robinho, é que uma vez eu falei pra você, né? A gente tava conversando, aí eu peguei e falei pra você sobre o macarrão e tal, e você pegou e falou pra mim, Gustavo, eu faço o meu molho, eu não gosto de comprar molho pronto. E aí você me explicou, e hoje em dia, né, no restaurante que você trabalha, eu consegui acompanhar uma vez como que é feito o molho, né? É todo o processo, você joga o tomate, esquenta, nossa, é sensacional e dá um sabor diferente. Não muda. Muda. A nossa pizza, por exemplo, né? O nosso molho da pizza hoje, ele leva de 4 a 5 horas para ficar pronto. Depende do tomate que a gente consegue comprar, né? Que influencia, né? Tanto o tipo do tomate quanto a safra que ele vem, né? Então, se tiver muita água, vai demorar mais na cocção, né? Se tiver menos água, é mais rápido, né? E isso é uma das coisas que o italiano tem a vantagem, né? Isso tem a ver com o terroir, né? O que é o terroir, né? O terroir, ele influencia tanto no alimento quanto na experiência, né? Eu costumo dizer. Então, o solo da Itália, ele é mais propício para um tomate doce. E já no Brasil, por ser um país tropical, o tomate aqui ele é mais ácido, né? Então, por isso que o pessoal põe açúcar no molho. Na Itália não coloca açúcar. Isso daí é uma coisa que eu reparei, no seu molho vai um pouco de açúcar. Né? Então, a gente tem que pôr para tirar aquela acidez, né? Para disfarçar, na verdade, né? Que você não tira, né? E, lógico, a própria cenoura e o salsão, quando você faz o mirepoix, eles também têm açúcares que vão ajudar nesse processo aí. Né, falando no caso do molho de tomate. E o que é o terroir no contexto da experiência, né? Vamos falar aqui, quanto você acha que custa uma água dessa aqui numa padaria? Na padaria? Uns R$4? R$4. Uhum. Quanto você acha que custa uma água dessa no restaurante lá em Campos do Jordão, em alta temporada? A mesma água. Uns R$12? Mais. Mais? Vamos colocar aí uns R$30 uma garrafinha de água lá, dependendo do restaurante. Nossa, eu vou engolir saliva. Nossa, mas aí o cara tá comprando a água? Não, ele tá comprando uma experiência. É o terroir, é o clima de Campos do Jordão, é aquele vento gelado, entendeu? Tudo isso influencia no produto e no alimento também. Então, você comer um fundi em Campos do Jordão, vai parecer que tem um gosto diferente de você comer na sua casa. Sendo preparado com os mesmos ingredientes. Entendeu? Por quê? Isso mexe com o nosso psicológico, entendeu? E não tem nada de errado. Isso é muito bom. Porque ambientes vão trazer experiências à mesa com o alimento que vão gerar sensações, vão liberar hormônios dentro do nosso organismo que vão ser benéficos para a nossa saúde e vão gerar memórias boas, né? Isso que você falou faz total sentido, pelo menos pra mim, né? Quando eu tô acompanhado e aí minha mãe compra um frango, às vezes, aqueles frangos de padaria e tal, e você tá em família, a sensação é diferente do que você tá comendo sozinho, às vezes é a mesma coisa. Então o que você falou faz total sentido. Robinho, você falou sobre o Espaço do Saber, né? Esse projeto aí que você tem com as crianças de 2 a 5 anos. Cara, deve ser uma experiência incrível, né? Como que é o nome? É Masterchef mesmo? O que você ensina? Fala um pouquinho desse projeto aí. Eu fico imaginando a molecada, sabe, fazendo. Meu, deve ser muito bacana, muito bacana. Cara, é um presente de Deus na minha vida, né? Eu digo, em 2014, né? Ainda a fundadora da escola, Liege, né? Ela teve essa ideia, junto com o pastor Eduardo, e a gente sentou, conversou. Na época, tava no auge, né, o Masterchef. Depois teve o Masterchef infantil, onde o Lorenzo Ravioli ganhou, né? E hoje ele já deve estar aí, sei lá, 18, 19 anos, não sei. Ele já é um menino formado aí. E mergulhou nisso, né? Ele foi para Le Cordon Bleu, enfim. Moleque é zica, né, como a gente fala, né? E é gostoso ver o trabalho dele, né? Eu acompanho ele nas redes sociais, a paixão que ele tem, né? E aí a gente falou, pô, vamos fazer algo que... Qual que era a ideia do projeto? Não é só a comida, é a gente trazer a experiência, a cultura do país, o que aquilo
tem a ver com a história, como que aquele prato foi criado, qual a história daquele prato, enfim. Esse é o trabalho que a gente faz com o MasterChef, né? No início a gente trabalhava muito de forma mais metódica os países, né? Então a gente fazia a viagem pelo Brasil e pelo mundo, né? Então quando era pelo Brasil eram as regiões, né? E aí fazia um prato, contava a história daquele prato, né? É interessante, o charque, que é feito pelo gaúcho, né? Que é diferente da carne de sol e da carne seca, ele é feito trazendo um pouco essa questão cultural, né? Uhum. Como que ele era feito? A carne ela era amarrada, ela era jogado sal, ela era amarrada na barriga do cavalo, né? E depois eles colocavam aquele pano por baixo da sela, amarrava a carne por baixo ali, selava o cavalo e eles cavalgavam e a carne ia ali, né? Então, de alguma forma também o próprio suor do cavalo ajudava no processo ali, né? Era o sal já. E por quê? Porque eles tinham que cavalgar e a carne não podia estragar, não tinha uma geladeira, não tinha nada, né? E eles precisavam se alimentar. Então, olha pra você ver como é que é as questões culturais, né? Como que tudo tem a ver, né? O feijão tropeiro, né? Uma carne, um prato que era feito pelos tropeiros na região aqui de sul de Minas, Vale do Paraíba, aonde eles também carregavam alimentos que não estragavam, né? E aí eles cozinhavam o feijão ali com água, fogo, e aí introduzia ali, né, a calabresa, o bacon, que eram produtos defumados, que não estragavam, né? A couve, né, que era algo que eles tinham fácil acesso em qualquer região de horta, né? Ao longo da estrada tinham várias pessoas que plantavam. Então tudo tem a ver com tem alguma história, e é isso que a gente fazia com as crianças, né? A gente mergulhava nesse universo. Nos últimos anos a gente tem usado alguns livros também. O ano passado eu usei um livro chamado Posso Provar? Né? É um livro grande, colorido, com comidas do mundo inteiro, um livro muito legal, que a chefe Carol também, que ficou um tempo lá dando aula, um período que eu fiquei ausente, ela começou e o ano passado ela saiu e eu retornei. E aí esse ano eu estou usando um livro da chefe Bruna Leite, que é uma chefe também que estudou na França, Le Cordon Bleu. E aí ela voltou para o Brasil, trabalhou com a Alex Atala, e hoje ela é responsável de alguns restaurantes em São Paulo, mas ela ficou um período sem trabalhar por conta que ela ficou grávida e teve gêmeos. E ela lançou um livro chamado Pequenos Gourmets. E ali ela trabalha vários pratos voltados para a alimentação dos filhos dela, e ela compartilha as receitas. Então eu trabalhei isso com as crianças, receitas também com histórias por trás, né? E aí a gente mergulha nessas histórias, os alimentos, né? Hoje eu fiz com as crianças, né, toda quinta-feira minha aula. Hoje nós fizemos um ragu, né, de carne com polenta cremosa, né? E aí eu conto a história do ragu na Itália, né? Por que o italiano gosta, né? A musiquinha da polenta, né? Que tem a musiquinha italiana. Aí eu levo a musiquinha, né? Vai ter que cantar, canta aí. Eu vou falar em português, né? Porque o italiano eu não tenho. Mas a musiquinha é assim, né? Aqui se faz uma bela polenta, a bela polenta se assa assim, se faz assim, se prepara. Então, cachabum, cachabum, a música é mais ou menos assim. E aí as crianças se divertem, né, cara, com isso. E eles interagem, lógico, né? A parte de cocção, quando eu vou fazer, eu faço, porque eles são pequenos ainda. Mas, assim, é imperceptível ver algumas crianças que já têm já tem um paladar apurado, alguns, e alguns têm aquele prazer, aquela paixão também, querer aprender. Então, com certeza vai sair alguns chefes ali da Espaço do Saber. E isso é interessante porque, às vezes, dentro de casa, a gente não come algumas coisas porque nossos pais não comem, né? Então, às vezes, você, sabe, ensinando isso para as crianças vão ver que aquele alimento que talvez o pai não come... Eu vou dar um exemplo de mim. Minha mãe é alérgica a camarão. Ela não come camarão. E aí, por muito tempo, eu achava que eu era alérgico a camarão, porque minha mãe era, entendeu? E aí, eu fui comer... achei mais ou menos. Mas eu me permiti experimentar. E tem muita gente que não come porque o pai não come. Já vi criança não comer salada porque o pai não come salada. E aí você incentivar a criança, mostrar de onde vem o porquê, cara, isso deve quebrar muitas barreiras, né? Exatamente, né? O fato delas estarem em conjunto ajuda muito. Porque é sempre assim, se um amiguinho não quer algo... por exemplo, vou dar o exemplo de hoje, né? Então eu finalizei o prato e eu coloco cheiro verde, né? Cebolinha e salsinha.
Aí uma criança falou assim, não coloca no meu não, que eu não gosto. Eu falei, não, o tio Robinho vai colocar, se você não gosta, você deixa no cantinho do prato. Porque se eu não coloco para um, daí o outro fala, eu também não quero, aí ninguém quer. Então, a gente tem que ter essa percepção. E aí, eu sempre falo também, só experimenta. Alguns falam assim, tio Robinho, eu não gosto. Não, experimenta. Aí experimenta. Nossa, é gostoso. E aí começa a comer, né? Então, assim, mas é justamente o reflexo do que às vezes está dentro de casa, né? Hoje em dia, é muito dinâmico, né, o dia a dia dos pais, né, que trabalham fora e tal. Alguns, né, a maioria, na verdade, tem empregada. E aí não tem aquela cultura de, às vezes, de um preparo da comida ali. Geralmente come fora, come em restaurante. Então acaba tendo isso mesmo, né? E aí o pai não quer ter estresse porque já está preocupado com outras coisas. Aí a criança, eu quero batata frita e nuggets. Aí, então tá bom. Aí coloca no prato da criança ali, batata frita e nuggets. E a criança acaba comendo aquilo, né? Lá não, lá a gente tem como interagir, conversar, explicar. E a criança acaba entendendo. E aí, claro, o trabalho que a escola já vem fazendo com a própria alimentação diária, porque as crianças lá, elas tomam café, almoçam, tomam lanche da tarde, jantam. Então tudo isso aí ajuda, né? Porque é uma parceria. Lá a gente também tem uma nutricionista, né? E aonde essa escola aí? Fala aí que eu já vou matricular. A Espaço do Saber fica ali no... Quando eu tiver filho, eu vou matricular ele lá. Isso aí, pessoal. Fazer uma propaganda agora bora. Da Espaço do Saber aí, que eu sou suspeito de falar porque, além de estar lá, mas assim, Lorenzo, meu caçula, estudou lá desde bebê até os 5 anos de idade, né? Que daí ele saiu com 6 anos para ir pro primeiro ano. E assim, foi uma base fantástica, né? Fica a dica, né, pais? Quando for investir na vida do filho, investe na base. É igual construir uma casa. Se você não tiver um bom alicerce, não adianta querer botar um bom telhado, que a casa vai cair. Então o filho, mesma coisa. Não adianta pensar assim, quando meu filho for para o ensino médio, eu ponho numa escola particular, eu faço um curso. Não, começa na base. Porque de 0 a 7 anos, a criança é uma esponja. Ela vai absorver tudo que você colocar diante dela. É ali o período de formação de caráter, de ela conseguir criar ali as formas de entendimento. Então, quando você investe na base, né, uma escola como essa, que tem, além do ensino fundamental, o ensino ali de berçário e pré-escola, né? Que ali é maternal 1, maternal 2, jardim 1 e jardim 2, né? Depois que sai do berçário. Prepara o seu filho para ir para o ensino fundamental 1. Ali tem, além das aulas tradicionais que tem que ter no currículo, né, que é o que o MEC exige, tem essas aulas extras que a gente chama, que é o Masterchef, tem judô, tem balé, tem musicalização, tem robótica, enfim, tem vários trabalhos ali com as crianças que são fantásticos, as crianças saem dali preparadas mesmo para ir para um primeiro ano e para uma outra escola. Então vale a pena, né? Espaço Saber é referência, né? E sem falar que é um colégio por princípios, né? Então, seu filho, além de tudo isso, ainda vai estar embasado na palavra de Deus, em tudo que ele for aprender. Top. Robinho, eu que não sou bobo nem nada, eu falei, né, Robinho, já que você vai vir pra cá, traz um prato aqui pra gente demonstrar e tal, mas foi um migué pra eu comer. Vou pedir pra galera pegar ali, aí você vai falar o que você trouxe pra gente, explicar como foi preparado. Pode entrar aí, meu jovem. Bom, lógico, aqui eu trouxe, na verdade, uma marmita, né? Opa! A diferença de você preparar na hora é totalmente diferente, o contexto é diferente, né? Bom, aqui eu preparei um linguine ao molho pesto, né? E o linguine é uma massa, né, nesse formatinho achatadinho aí. Tá dando pra ver? Eu usei uma massa grano duro, né? E aí eu fiz o pesto. E basicamente o preparo dela, eu gosto de pôr um azeite ali na frigideira, um pouquinho de alho, né? E refogo. E aí eu entro com a massa ali já cozida, um pouquinho da água do cozimento. E aí eu entro com o molho pesto, que já está pronto. E parmesão, né? Para dar a cremosidade, né? Para fazer a emulsão ali, né? A água do cozimento junto com o queijo ali, faz essa emulsão e dá aquela cremosidade. Aqui, lógico, né? Não tá com a qualidade de quando eu terminei de preparar o prato. Mas eu tenho certeza que você vai gostar. Não, vou experimentar, sim. E, vocês não têm noção do cheiro que tá aqui. Nossa, eu recomendo. E, Robinho, a gente tá finalizando, mas fala pra mim onde você tá hoje, pra galera poder visitar, né? Porque
esse podcast aqui é mais para falar do Vale, né, da região. Então, fala onde você tá, se alguém quiser conhecer o restaurante que você trabalha hoje, como que faz para chegar lá, onde você está localizado, o que você serve hoje lá. E se tem planos para o futuro também de ter um dia o seu restaurante, preparar a comida do seu jeito, ou você tá lá, vai ficar lá? Conta um pouquinho para mim. Bom, hoje eu tô ali com a gestão do restaurante Farol, né? Você vai falando que eu vou me servir aqui, eu vou, Fica à vontade. Vou comer aqui na... pra galera ver que não é resenha. Tô junto ali com o Pastor Vivone, né? Ele é o gestor principal ali e eu faço a administração operacional do restaurante. A gente está localizado ali no campus da Igreja da Cidade, né? Rodovia Presidente Dutra, quilômetro 145, ali perto da Via Cambuí, né? Então, você passar ali, você já vai ver o prédio grande, né? Igreja da Cidade, Colégio Inspire, vai ter as placas também. Restaurante Farol tá lá dentro, né? Hoje nós trabalhamos no almoço ali com o buffet Aquilo, todos os dias, né? A gente abre todos os dias com o buffet Aquilo, uma variedade bacana ali de pratos. E à noite a gente trabalha com pizzas, com esfirras abertas, né? Você precisa conhecer a esfirra do Adilson, né? Nosso querido Dilcinho. A mão dele é fantástica para as massas. E também temos os lanches, né? Cara, então, tá uma delícia. À noite a gente trabalha com isso. Também tô lá na escola Espaço Saber, né? Lá é o projeto nosso, toda quinta-feira eu tô lá. E os frigoríficos eu só faço uma consultoria agora à distância, né? E é isso, pessoal. Futuro, eu costumo dizer que eu tenho sempre que estar no centro da vontade de Deus, né? Amém. Então, quando eu saí do frigorífico para ir pro restaurante Farol, foi algo assim, muito da parte do Senhor mesmo, né? O caminho que eu percorri. E, claro, né, eu creio que no futuro Deus vai preparar algo para mim aí com a minha assinatura, né? Mas eu tenho focado primeiro no que Ele espera de mim, né? Porque ali onde eu estou hoje não é só a questão, né, do trabalho, da gastronomia, mas existe algo a mais do que isso, que é ministério, né? São vidas, são pessoas, né? Que são, como eu sempre falo, são duas paixões que eu tenho, né? Pessoas e a comida, né? Então, é o que me move, né? Estar ali podendo falar um pouco para as pessoas de quem Jesus foi e ainda é na minha vida, né? E também poder oferecer o alimento físico ali através da comida também. São as coisas que me trazem paixão. Cara, que bate-papo gostoso, que comida gostosa. Espero que você tenha gostado, que você assista os outros vídeos também que a gente já postou, que você curta o nosso canal, que você compartilhe aí com os amigos. E para finalizar, vou falar pro Robinho deixar uma palavra, um conselho pra gente aí, pra vida, porque eu aposto, Robinho, que nessa empreitada você sofreu um pouco de preconceito também, né, pelo fato de... Lá atrás o pessoal falar que comida era lugar de mulher, cozinha era lugar de mulher, que não era... talvez não era o lugar do homem e graças a Deus mesmo foi quebrado esse estigma aí. E cozinha é lugar de todos, quem quiser cozinhar, quem quiser sentir. Então, se quiser deixar um conselho pra rapaziada aí, pra essa geração aí, pra não desistir, porque às vezes... não é fácil, né? Aposto que por muitas vezes também pensou em desistir, né? Pô, jogar toalha, vou fazer outra coisa e tal. Mas como a gente viu que não é só da boca pra fora, tá tatuado que é algo que você ama. Então dê um conselho pra essa galera aí. Esse conselho pros pais pra mim já foi extraordinário sobre o alicerce mesmo. Eu acho que a gente tem que fazer isso mesmo. Mas pra não desistir dos sonhos, né? Seja ele qual for, qual conselho que você dá aí pra as pessoas não desistirem? Então, toda área que você for escolher para sua vida profissional vão ter os desafios. Eu sempre falo para os meus filhos, né? O preço tem que ser pago. Ou você paga agora ou você vai pagar depois. Graças a Deus os meus filhos estão podendo ter experiências que eu não tive na idade deles, né? Por conta do contexto que eu vivia na época, né? 7 irmãos, sem pai, né? Minha mãe se desdobrou, né? E deu conta do recado, né? Um beijo para a senhora aí, mãe, que segurou a bronca e conseguiu criar filhos com caráter aprovado por Deus. Então, eu diria que você tem que fazer o que você gosta. Eu falo para meus filhos, você tem que ter paixão pelo aquilo que você faz e você tem que ser bom.
A gente não precisa ser bom em tudo, né? Mas a gente precisa ser bom em alguma coisa. Então, naquilo que você sabe que você é bom, você tem que mergulhar nisso, você tem que ser exemplo e você tem que deixar legado, né? Não olhe para circunstâncias dentro de um ambiente empresarial, olhe para o resultado, foque no resultado, né? Eu costumo dizer para a equipe, né? Não se preocupe com o horário que você vai entrar, que você vai sair, não se preocupe se o outro não está fazendo, você está fazendo mais do que o outro, enfim. Foque no que as pessoas vão receber lá. No resultado que, no nosso caso, que trabalhamos com pessoas, né? O que o nosso cliente vai receber, né? Porque o cliente é o bem mais importante de um estabelecimento nosso como restaurante, né? E hoje eu costumo dizer que tá tudo muito... nós estamos sendo traídos, né, todos os dias, né? O iFood, você pega ali, o cara tá acostumado a comer num lugar, mas se ele vai uma promoção em outro, ele vai comprar no outro, às vezes, para experimentar, ele já te traiu, né? Então é a questão de você sempre ser muito bom mesmo e criar laços, né? Seu cliente tem que se tornar seu amigo. E se tornando seu amigo, ele vai ser um divulgador do seu negócio, né? Então, os desafios vão vir em qualquer área, as dificuldades também, mas Deus sempre em primeiro lugar, porque se for algo alicerçado, alinhado, né, com o propósito dele para nós, ele vai estar à frente, e a gente sabe que quando ele está à frente a vitória sempre é certa, né? E fazer a sua parte, né? Deus sempre vai fazer a dele, então a gente tem que fazer a nossa. Então é isso. Espero que você tenha gostado, Robinho, do bate-papo aí. Para mim foi um prazer receber você. E, galera, mais uma vez, curte o canal. Gente, eu vou acelerar um pouquinho porque esse cheiro tá me matando, tá uma delícia. E quando a câmera fechar, eu e minha equipe aqui, a gente vai mandar ver. Mas, mais uma vez, agradecer ao Robinho. Mais uma vez, vejam os outros podcasts, dá uma curtida. São entrevistas muito bacanas. E é isso, até a próxima, gente. Valeu!